Barreto e vou falar sobre o estudo retrospectivo das alterações plaquetárias em pacientes com Covid-19 em estágios críticos e sua associação com os desfechos clínicos. Esse trabalho é fruto de uma iniciação científica orientada pela professora doutora Marilda Campos de Magalhães. A pandemia do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid, iniciou em Wuhan, na China, com o primeiro caso identificado em dezembro de 2019. Rapidamente se espalhou pelo mundo com a transmissão entre humanos, atingindo o Brasil, onde o primeiro caso foi identificado em fevereiro de 2020. No Brasil, até julho de 2022, tivemos mais de 670 mil mortes pela doença e mais de 33 milhões de casos confirmados. No estudo de TERPOS, foi identificada uma relação da queda plaquetária com casos mais graves, inclusive com maior número de óbitos. Pelo estudo de TIA, o grupo com clínica mais grave apresentou trombocitose e idade mais avançada. No estudo de Wong, os pacientes críticos apresentaram-se com trombocitopenia. Em relação aos objetivos, o nosso principal foi avaliar os valores plaquetários no sangue periférico dos pacientes portadores de Covid-19 que estiveram internados em situação crítica grave e muito grave no HU-GG. Como secundários, relacionar as alterações plaquetárias aos dados epidemiológicos com o desfecho, comparecer os valores plaquetários entre os grupos e os desfechos clínicos, comparar os valores plaquetários dos grupos graves e muito graves no início da internação e no momento do desfecho. Em relação à metodologia, fizemos uma análise de prontuários de pacientes internados entre março de 2020 e fevereiro de 2022. Subdividimos em dois grupos, no grave G1, que entrou em oxigenoterapia, e muito grave G2, que entrou em ventilação mecânica. Fizemos a análise plaquetária, levando em conta o valor de referência, e análise estatística pelo GraphPad Prisma para o Windows. Vale destacar que esse projeto faz parte da pesquisa de alterações hematológicas dos pacientes com Covid-19 nos estágios críticos muito grave e grave, um estudo transversal, que foi aprovado no CEP do HU-GG. Em relação aos critérios de inclusão, dos 127 prontuários avaliados, 94 foram aprovados por serem adultos com mais de 18 anos de idade com RT-PCR positivo e o acometimento pulmonar correspondente a maior ou igual a 50% do parênquima pulmonar detectado por TC com padrão em vidro fosco. Em relação aos resultados de discussão, a média de idade dos pacientes encontrou-se na faixa dos 60 anos e maior porcentagem de pacientes do sexo masculino nos dois grupos. A análise do fato etnia foi prejudicada devido ao alto número de não declarados. Notou-se ainda maior incidência de pacientes hipertensos, diabéticos, com sobrepeso e obesidade tanto em G1 quanto em G2, diferenciando-se um pouco da literatura, que fala que sobrepeso e obesidade teriam a segunda maior porcentagem. A presença de comorbidades interferiu no modo ventilatório de admissão, com um P significativo, ou seja, mais hipertensos foram internados tanto em G1 quanto em G2. Ao avaliar as comorbidades com a plaquetometria no desfecho alta, notamos maior concentração dentro do valor da normalidade, próximo do limite inferior, no entanto. Já no desfecho do óbito, é evidente a maior expressão de trombocitopênicos, o que concordou com o estudo de Wong. A análise da variável idade com a plaquetometria do desfecho foi feita a partir de intervalos para maior acurácia estatística, e o único intervalo com um P não significativo foi entre 31 e 40 anos, no qual obtivemos somente 3 pacientes. Como no estudo de Hanucci e de Zhang, ocorreu maior acometimento e gravidade do quadro em pacientes com mais de 60 anos com trombocitopenia associada. Dessa forma, há interferência da presença de comorbidades e da faixa etária no desfecho clínico com maior expressão de trombocitopenia e de óbitos, como também defendido pelo estudo de Mina. Já em relação ao sexo, o desfecho clínico não houve relação estatística válida, tanto na alta quanto no óbito. Em valores absolutos foi encontrada a maioria dos casos em homens e maior incidência de trombocitopenia nos homens, como no trabalho de Hanucci, Che e Wong. No nosso estudo, a análise agora dos valores plaquetários na admissão dos grupos G1 e G2 não gerou um valor P estatisticamente significativo. No total, 78,7% encontravam-se dentro dos limites de normalidade, 6,38% foram admitidos com trombocitose e quase 15% com trombocitopenia. Esses achados foram condizentes com o estudo de Zhang, de Zand e de Simsek, mas ainda em discordância com o estudo de TERPOS e de Violet.
Já na análise dos parâmetros na mudança de padrão ventilatório foi onde encontramos maior relação com mortalidade. A análise dos pacientes que foram admitidos em G1 e mudaram para G2 mostrou uma diferença estatística significativa. Dos 35 que mudaram de parâmetro, 29 tiveram um aumento dos valores plaquetários nos exames após a troca ventilatória. Esses valores aumentaram não necessariamente em níveis de trombocitose. Focando agora nos 14 pacientes que foram admitidos com trombocitopenia, 6 evoluíram para óbito. Desses 6, 5 mudaram de G1 para G2. Em relação ao desfecho, no desfecho alta, 1,69% evoluiu com trombocitopenia, o que em valor absoluto no nosso estudo foi somente um paciente, 22% com trombocitose, 76,2% foi dentro da normalidade. No óbito, 38,2% evoluiu com trombocitopenia, 5,8% com trombocitose e 55,8% com valores dentro da normalidade. Ou seja, a trombocitopenia tem relação com o desfecho óbito, como podemos observar pelo P significativo. No óbito, encontramos valores plaquetários mais baixos. Em relação ao estudo, pelo estudo de SIMSEC, um estudo muito similar ao nosso, houve aumento de 0,4 na mortalidade de pacientes com Covid-19 que desenvolveram trombocitopenia na internação. No estudo de TERPOS, destaca-se a alta heterogeneidade dos achados que relacionam a trombocitopenia com a severidade da doença. Já no estudo de Mina, ela defende que a trombocitose está relacionada a uma taxa de mortalidade maior. Encontramos ainda trombocitose reativa, ou seja, o aumento dos valores plaquetários após a mudança do parâmetro ventilatório, em 3 casos. E nos nossos casos, todos eles evoluíram para óbito. Fei ainda discorre que trombocitose seria passageira somente pela elevação da trombopoetina, que estaria relacionada a uma menor mortalidade no estudo dele. Bem, vale destacar que os mecanismos de ação do vírus da Covid nas plaquetas ainda estão em estudo. O estudo de Zhang e de Wu defendem a teoria da interação direta entre o vírus com a plaqueta. Zhang defende que as proteínas plaquetárias, o ECA e o TMPRSS2 interagem diretamente com o vírus, aumentando sua ativação e o seu consumo. Já o Wu defende a possibilidade da interação do vírus com os receptores de megacariócitos, os precursores plaquetários, o que levaria à diminuição da produção e, consequentemente, da quantidade circulante. Já outra teoria defende o consumo plaquetário pela injúria endotelial, que levaria à formação trombótica, principalmente pulmonar. O estudo de Violet destaca ainda a destruição das células progenitoras pela tempestade de citocinas após a doença, o que contribuiria para a trombocitopenia. Uma terceira teoria, defendida por vários autores, revela a infecção por SARS-CoV como desencadeadora ou mesmo geradora da produção de autoanticorpos. Casnantan ainda destaca que seriam autoanticorpos específicos para plaquetas, o que leva a uma trombocitopenia. Vale ressaltar ainda que o destaque que é dado a esse fator no estudo de TERPOS dá razão plaqueta linfócito como fator prognóstico independente com importante uso no meio hospitalar. Ele argumenta que uma razão alta indicaria inflamação exacerbada e assim maior ativação plaquetária e maior consumo. Em relação à conclusão, tivemos uma maior expressão de trombocitopenia no desfecho óbito. Não foi possível traçar correlação do valor plaquetário dimensional diretamente com o prognóstico. Uma diferença estatística dos valores plaquetários ao decorrer da internação e no desfecho foi encontrada, sendo mais significativo no óbito. Idade avançada e presença de comorbidades elevam a probabilidade de internação. Maior incidência de trombocitopenia no grupo com hipertensão e o sexo não interferiu no desfecho da doença. Em relação às contribuições do nosso trabalho, temos como utilizar os valores plaquetários como parâmetros de acompanhamento do paciente. A trombocitopenia após a mudança de parâmetro tem maior relação com o mau prognóstico. Trombocitopenia dimensional pode ser usado como sinal de alerta para evolução para ventilação mecânica. E a observação da plaquetometria ao longo da internação permite a adoção de medidas profiláticas e terapêuticas antes da piora clínica do paciente. Obrigada e segue as referências principais do nosso estudo.